E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um bate-papo sobre tecnologia. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos comandos mais fundamentais do SQL, aquele que é o verdadeiro ponto de partida para qualquer banco de dados, o comando insert. Já pararam para pensar nisso? É uma pergunta que parece boba, mas é a base de tudo. A gente pode criar a estrutura mais incrível, as tabelas mais bem planejadas, mas se não tiver dados lá dentro, elas são só uma casca vazia. Não servem para absolutamente nada. É aqui que a nossa história começa. Eu acho essa analogia fantástica. Pensa na DML, a linguagem de manipulação de dados, como o coração de um sistema. O comando insert é o que dá o primeiro impulso, sabe? É a primeira batida que começa a bombear a vida, que são os dados, para dentro daquela estrutura que antes estava inerte. Beleza, chega de teoria, vamos botar a mão na massa. Agora a gente vai ver o insert funcionando na prática. Vamos entender como pegar uma informação do mundo real e colocar ela de forma organizada dentro de uma tabela no nosso banco de dados. De forma bem direta, o insert é a nossa ferramenta para criar coisas novas. Pensa assim, toda vez que um cliente se cadastra num site, bum, é um insert. Um produto novo chega no estoque, insert. Uma venda registrada no sistema, insert de novo. É ele que faz o trabalho de registrar essa nova informação. A sintaxe é super intuitiva, olha só. A gente basicamente tem que dizer duas coisas para o banco. Primeiro, ei, eu quero inserir alguma coisa. E segundo, é nessa tabela aqui. Por isso, insert into e o nome da tabela. Moleza, né? Ok, já dissemos onde vamos colocar a informação. Agora a gente precisa ser mais específico. Em que parte da tabela? Quais são as gavetinhas que a gente vai usar? É aqui que a gente lista, entre parênteses, o nome exato de cada coluna que vai receber um dado. E para fechar, a gente usa a palavra mágica values. É aqui que a gente entrega os dados de fato. Mas um detalhe crucial, pessoal. A ordem dos valores aqui tem que ser exatamente a mesma ordem das colunas que a gente listou antes. Senão, vira uma bagunça. Olha que legal esse exemplo prático. A gente está dizendo insira na tabela clientes, nas colunas nome, e-mail e telefone, os seguintes valores: Ana Oliveira, o e-mail dela e o telefone dela. A ordem está certinha. O código é tão claro que parece até que a gente está lendo uma frase. E pronto, simples assim. O comando foi executado e a Ana Oliveira agora existe oficialmente na nossa tabela de clientes. Viu só? Nosso banco de dados já não está mais vazio. Ele começou a ganhar vida. Tá, mas aí surge a dúvida. Pô, preciso cadastrar 50 clientes. Vou ter que rodar o mesmo comando 50 vezes? Calma, o SQL é nosso amigo. Dá para fazer tudo de uma vez só. Olha a sintaxe. Depois do primeiro grupo de valores, é só colocar uma vírgula e mandar o próximo grupo. E o próximo, e quantos mais precisar. E tá aí o resultado. Com um único comando, pá! Mais 2 clientes para a nossa base de dados. Isso é eficiência. Agrupar operações desse jeito economiza um tempo e um esforço gigantesco. Show de bola. O básico a gente já pegou. Agora vamos subir um pouco o nível com algumas dicas e regras que separam os iniciantes dos profissionais. Presta atenção, porque isso aqui evita muita dor de cabeça no futuro. Vamos lá, 2 regras que são sagradas. Primeiro, a correspondência. Se a primeira coluna que você listou foi nome, o primeiro valor tem que ser o nome. Segundo, e muito importante, colunas not null. Se uma coluna foi criada assim, significa que ela é obrigatória, não dá para deixar em branco. Se você tentar, o banco de dados vai dar um erro na hora. Agora uma das funcionalidades mais geniais do SQL, o tal do auto-increment. Pensa na coluna de ID. Cada cliente precisa de um número único, certo? A gente não precisa se preocupar em controlar isso. A gente deixa o banco de dados trabalhar. Com o auto-increment, ele mesmo se vira para descobrir qual é o próximo número da sequência e atribuir para o novo registro. Olha esse exemplo aqui do Ricardo Melo. Repara bem, a gente só passou o nome e o e-mail. Cadê o ID? A gente simplesmente ignorou ele. Não colocamos na lista de colunas nem na lista de valores. E aí, o que será que acontece? Acontece essa mágica aqui. O banco de dados, muito esperto, foi lá, viu qual era o último ID cadastrado e, puf, atribuiu o próximo número da fila para o Ricardo. Tudo automático, seguro e sem nenhuma chance de ter um ID duplicado. Isso é lindo demais, fala sério. Certo. A gente viu a sintaxe, vimos exemplos, pegamos as dicas, agora vamos amarrar tudo isso. Por que a gente dedica um tempo para entender tão a fundo um comando que parece simples? A resposta é fácil, porque sem ele, nada mais acontece. No fim das contas, o insert é a porta de entrada.
É o porteiro do nosso banco de dados. Dominar esse comando significa saber como alimentar o sistema do jeito certo. Pensa comigo. De que adianta ter as ferramentas de análise mais incríveis se os dados que entraram lá no começo estão todos errados? Tudo começa com um bom insert. E aí, essa explicação te ajudou a clarear as ideias? Se sim, já sabe, né? Deixa aquele like, compartilha com a galera que também está nessa jornada de aprendizado e o mais importante, me diz aí nos comentários qual o próximo comando ou conceito de banco de dados que vocês querem desvendar juntos. A opinião de vocês é o que guia nosso conteúdo. E claro, segue a gente para não perder nada, porque é esse apoio que dá gás para continuar. E para fechar, fica aquela pulguinha atrás da orelha. Beleza, a gente aprendeu a colocar os dados para dentro. Mas e agora? Como a gente conversa com esses dados? Como a gente faz perguntas para o nosso banco e obtém respostas? Bom, aí já é papo para outro comando, o famoso select. Mas isso a gente vê no nosso próximo encontro. Até lá!